Fera, quando a gente falou da primeira lei de Ohm aqui, a gente definiu que resistência era a razão entre U e I. Ora, fera, mas a DDP e a intensidade de corrente não são características intrínsecas do condutor. Ohm, pensando sobre isso, disse, caramba, o que será do condutor que influencia o valor da resistência? E aí, experimentalmente, ele percebeu que as dimensões do condutor e o tipo de material do qual ele era feito determinavam essa resistência. E aí surge a segunda lei de Ohm, fera. Ele percebeu o seguinte, anote isso aí. O valor da resistência era diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Olha, esse condutor que agora eu vou chamar de resistor, tá, fera? Esse condutor que a gente vai chamar de resistor, quanto mais comprido, mais resistência oferecia. Então, se eu tinha resistores feitos do mesmo material e que tinham a mesma área de seção, quanto mais comprido fosse o condutor, maior era a sua resistência. Então, R diretamente proporcional ao comprimento L. Fera, ele percebeu também que quanto maior era a área desse condutor, quanto maior a área da seção, mais facilmente os portadores de carga passavam por ele. Logo, menor era a resistência oferecida. Então, quando ele pegava dois condutores do mesmo material, de mesmo comprimento, ele percebia que aquele que tinha a maior área oferecia a menor resistência. Existia uma relação entre a resistência e a área que era de inversa proporcionalidade. Anota aí, fera. A resistência R do resistor é inversamente proporcional à área da seção desse resistor. Muito cuidado, fera. Nos fios cilíndricos, essa área é um círculo. E como você deve estar lembrado, a área de um círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, quando o raio cresce, fera, a área do círculo cresce com o quadrado do raio. Muita atenção a isso. Colocando a relação entre a resistência e o raio dessa área, a gente tem que a resistência é inversamente proporcional ao quadrado do raio da seção do fio. Do mesmo jeito, fera, se ele falar sobre diâmetro, lembra que o diâmetro e o raio são proporcionais. O diâmetro é o dobro do raio. Então, o que acontece com o diâmetro acontece com o raio. Logo, a resistência elétrica, fera, é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro do fio. Diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. E, por conta disso, inversamente proporcional ao quadrado do raio ou ao quadrado do diâmetro. Tudo bem, fera? Ohm percebeu que os materiais diferentes ofereciam dificuldades diferentes à passagem dos portadores. E ele estabeleceu isso para várias áreas e várias dimensões. Ele percebeu então que cada material, independente da sua dimensão, oferecia uma resistência maior ou menor, uma dificuldade maior ou menor. E ele atribuiu isso a uma propriedade dos materiais que a gente chamou de resistividade. O símbolo, fera, Rho. Pois é, Rho. E aí, Rho de resistividade, L de comprimento e A de área formam a segunda lei de Ohm, que é essa aqui, fera. R é igual a Rho L dividido por A. O pessoal chama isso de fórmula erótica. E há quem diga nos bastidores que a unidade Ohm foi escolhida porque só Ohm tem Rho LA. Vê que maldade, fera. Pois é, fera. Então, a resistência R é dada pelo produto da resistividade, pelo comprimento L, tudo isso dividido pela área da seção A. Essa resistividade, fera, que depende da temperatura. Muita atenção com isso. Se você aumenta a temperatura, você tem uma mudança na resistividade. E a gente pode usar uma fórmula que é muito parecida com as que a gente utilizou lá em dilatação. Olha só, a resistividade a uma dada temperatura é igual ao valor da resistividade inicial multiplicado, aí abre um parêntese, 1 mais um coeficiente alfa vezes a variação de temperatura.
Esse coeficiente alfa é chamado coeficiente de temperatura do material. O valor de ρ, fera, depende da temperatura que o corpo, no caso o condutor, que está servindo de resistor, está. Então existe uma relação entre a temperatura e a resistência elétrica do condutor. Por isso, quando a gente falou lá na primeira lei de Ohm, a gente disse, para uma dada temperatura, se a resistência é constante. Porque mudando a temperatura, fera, a gente já muda sim a resistência elétrica. Tranquilo? Só para a gente fechar, agora que a gente viu as duas leis de Ohm, é importante que a gente fale também para você, fera, da diferença entre resistor e reostato. Resistor, fera, é o dispositivo elétrico que a gente usa nos componentes eletrônicos, lá na montagem, nas placas, cuja resistência é conhecida e a gente usa resistências únicas para cada DDP. Já o reostato, atenção, fera, é um resistor de resistência ajustável. Atenção, fera, porque se eu falo que a resistência é variável, você pode pensar que é um resistor não ôhmico. Por isso que eu estou dizendo que é uma resistência ajustável. Eu posso ajustar de acordo com a minha necessidade o valor da resistência. Acho que você já viu que no chuveiro, quando você vai lá ajustar a temperatura, você tem uma chave seletora. Aquela chave seletora escolhe entre mais de um valor de resistência. Ali a gente pode considerar que tem uma resistência de valor ajustável, um reostato. Eu não sei se você já viu aqueles interruptores que tem uma teclinha que você sobe e desce e o brilho da lâmpada aumenta ou diminui. Aquilo ali que é chamado dimer usa um potenciômetro que é baseado num resistor de resistência ajustável, o chamado reostato. Então anote isso aí, fera. Reostato é um resistor de resistência ajustável. Olha só a diferença nos símbolos. Este primeiro símbolo é o símbolo de resistor. E quando a gente fala resistor, entenda como um resistor ôhmico. E este outro símbolo, veja que é quase igual, fera. Tem só essa setinha a mais. Está aqui essa setinha, ela significa que você tem um valor como um cursor, que pode mudar de posição, e mudando de posição, muda o valor da resistência. Então você pode ajustar a resistência de acordo com a posição do cursor. Isso é um reostato. Resistor de resistência ajustável. Atenção, fera. A gente tem que diferenciar resistência de resistor e agora de reostato. Resistência é uma característica do condutor, associada a maior ou menor dificuldade de se estabelecer uma corrente através dele. Maior resistência, maior dificuldade. Menor resistência, menor dificuldade. Resistor é o dispositivo eletrônico que a gente vai utilizar e que possui resistência. Resistor é o dispositivo, resistência é a característica dele. E reostato é um resistor, só que a característica desse resistor é que você pode ajustar o valor da resistência dele. Então é um resistor de resistência ajustável. Resistência é uma característica do resistor. E se esse resistor tem resistência ajustável, ele é chamado de reostato. Simples assim, fera. Agora acompanhe nos muitos exemplos como você pode aplicar a segunda lei de Ohm. Veja como é simples. Olha aí, fera, falou de resistência elétrica e deu as dimensões. Então a gente já sabe que R é igual a ρ que multiplica L sobre A. Atenção, porque não deu a área, deu o diâmetro. Ora, lembra que a área, aqui é a área de um círculo, é π vezes raio ao quadrado. Como o raio é a metade do diâmetro, a gente pode fazer π que multiplica o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Como que a questão pede o comprimento L do fio, fera? A gente pode passar esse A que está dividindo, multiplicando, esse ρ que está multiplicando, dividindo, e ficar que o valor do comprimento L do fio vai ser igual a área vezes a resistência, tudo isso dividido por ρ. Ora, fera, como ele deu o diâmetro, a gente vai substituir a área por essa expressão aqui, ó. A gente tem no lugar de área π vezes
D sobre 2 ao quadrado, tudo isso multiplicando R. E tudo isso dividido por ρ. Ora, fera, L pode ser escrito então como π D ao quadrado, D aqui é o diâmetro, vezes R, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, o 4 vem aqui para baixo, multiplicando o ρ. A gente precisa, fera, somente tomar cuidado, porque a unidade do ρ, olha só, o ρ foi dado, dá uma olhada aí, 4,8, que multiplica 10 elevado a menos 7, olha a unidade, fera, ohms vezes metro. Isso significa, fera, que o nosso comprimento tem que estar em metros e que o nosso diâmetro, que aí aparece como 1 milímetro, tem que ser também transformado como 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Tranquilo, fera? Para poder ficar utilizando tudo certinho, sem risco. O valor de π, ele diz aí no texto que a gente pode usar como 3,1. Vou fazer isso. O valor de D é 1 vezes 10 elevado a menos 3. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então, vou escrever aqui só 10 elevado a menos 3, estando tudo isso ao quadrado. Ele quer, como diz a questão, uma resistência de 1 ohm. E tudo isso a gente já viu que está dividido por 4 vezes 4,8, que multiplica 10 elevado a menos 7. Fera, L vai ficar então igual a 3,1 vezes 10 elevado a menos 6, potência de potência, repete a base e multiplica o expoente, dividido por 4 vezes 4,8, 4 vezes 4,8, fera, confere aí, por favor, vai dar 19,2 vezes 10 elevado a menos 7. Fera, quando esse 10 a menos 7 passa para o numerador, esse expoente menos 7 fica mais 7. Então, aqui eu tenho menos 6 mais 7, que dá 1. 3,1 vezes 10 elevado à primeira é 3,1 vezes 10. Isso dá 31 dividido por 19,2. Fera, nem se apresse em fazer esse cálculo, porque quando você olha para as alternativas, a única que está entre 1 e 2 é a letra C. E perceba que 31 é maior do que 19, então a resposta é maior do que 1. Mas 31 é menor que o dobro de 19, que seria 38. Então, essa resposta está entre 1 e 2. A única alternativa possível dentre as que aparecem, então, é a da 1,6, a da letra C. A alternativa C, C de coisa fácil, tranquilo demais, fera, desde que você tomasse o cuidado na hora da armação, principalmente por lembrar que a gente usa diâmetro dividido por 2 para calcular a área e a gente precisava transformar a unidade para metro por conta da unidade da constante. Tranquilo, fera? A alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera, tranquilão. Mostra na figura um cabo formado por 7 fios. É muito comum, fera, que a gente utilize cabos ao invés de fios mais grossos por conta da maleabilidade. Se você bota 7 fios, como aparece aí, todos eles juntinhos, o cabo fica muito mais maleável do que um fio que tem a mesma espessura. Então, os cabos eles são mais fáceis de guiar através das instalações elétricas do que fios de mesma espessura. Por isso que é mais comum, à medida que você vai solicitando uma carga maior, a utilização de cabos ao invés de fios. Tranquilo, fera? Veja que aí eu tenho 7 fios ligados um do lado do outro, aumentando a área. A área total passa a ser 7 vezes a área de um desses fios. Como a resistência é dada por ρ, que multiplica L sobre A,
a gente, na hora de substituir essa área, a gente vai pegar 7 vezes o valor de cada uma das áreas dos fios. Está dizendo para a gente que a área de cada fio é 10, olha a unidade, fera, 10 milímetros quadrados. Muito importante ficar atento à unidade. Veja que ele quer a resistência no comprimento L de 1 quilômetro. E veja que ele deu para a gente o valor do ρ, olha a unidade do ρ, fera, 2,1 vezes 10 elevado a menos 2 ohm, que multiplica milímetro quadrado por metro. Então perceba, fera, que a unidade de área está compatível, mas a unidade de comprimento não. No lugar de 1 quilômetro eu tenho que escrever então 1 vezes 10 a terceira metros. Com isso agora ficou fácil, fera. Substitui o ρ, 2,1 vezes 10 elevado a menos 2, multiplica pelo comprimento L, 1 vezes 10 a terceira é o próprio 10 a terceira. E atenção agora, fera, aqui embaixo a área é a área total, 7, já que são 7 fios, vezes a área de cada um desses fios. Fazendo essa conta, fera, eu tenho em cima 2,1, que multiplica 10 elevado a menos 2 vezes 10 a terceira, dá 10, dividido por 7 vezes 10. Eu tenho dividido por 10, então eu posso simplificar aqui, fera, e fico então que a resistência R é igual a 2,1 dividido por 7, isso dá 0,3 ohms. A alternativa correta, letra E de eita poxa, fera, essa foi fácil, né? Tranquilo demais. Vamos juntos, continue acompanhando o vídeo. Fera, olha aí uma típica questão que faz comparação entre resistências antes e depois de se alterarem as medidas. Lembra, fera, que a resistência R é dada por ρ que multiplica L sobre A. Então, fera, a relação entre R e L é uma relação de direta proporcionalidade. Se eu aumento o valor de L, aumenta o valor de R. Se eu diminuo o valor de L, diminui o valor de R na mesma proporção. Já a relação com a área, fera, observe que se L for constante, a área está dividindo, então eu tenho que o valor da resistência varia de forma inversa com o que acontece com a área. Sendo L constante, um aumento na área provoca uma redução da resistência e uma diminuição na área provoca um aumento na resistência. Agora, o que muitas vezes as questões fazem, fera, é mexer no raio ou no diâmetro. E aí, fera, atenção, a área é calculada como π que multiplica raio ao quadrado. Isso significa que o valor da área varia com o quadrado do raio, fera. Então, muita atenção aqui, pois se eu altero o valor do raio, por exemplo, multiplicando o raio por 2, a área vai aumentar 4 vezes por conta do quadrado. Então, se eu mudar aqui o valor do R multiplicando por um certo N, essa área aqui vai aumentar vezes N ao quadrado. E o que é que isso influencia aqui, fera? Influencia que o valor da resistência é inversamente proporcional ao quadrado do valor do raio do fio. Se o raio aumenta, a resistência diminui. Se o raio diminui, a resistência aumenta. E a relação é com o quadrado. Muita atenção com isso, fera. Para resolver questões de comparação, fera, a gente pode fazer de uma estratégia bem simples. Olha como é muito fácil mesmo. Eu vou montar uma tabelinha aqui e vou usar raciocínio proporcional, pensar direta e inversamente proporcional.
Vou escrever aqui a resistência R1 e a resistência R2. Como eu tenho o mesmo fio, eu não preciso levar em consideração o que acontece com a resistividade, já que é o mesmo tipo de material. Mas eu vou olhar o que acontece com o comprimento L e o que acontece com a área A. Só que, em particular, neste caso, ele não fala da área, ele fala do diâmetro. Então, eu vou olhar o que acontece com o diâmetro e saber como isso influencia o valor da resistência. A resistência R1, que vale 12, e a resistência R2, que vai ter o valor encontrado a partir dessas relações. Presta atenção agora, fera, porque essa dica é matadora e facilita muito a vida da gente. Veja que no texto ele fala que o fio tinha comprimento 300, olha o 300 aqui, fera. E que o novo fio, que é do mesmo material, passa a ter 150. Não diz quanto é a área, mas diz que inicialmente o diâmetro é de 0,3 e que o diâmetro passa a ser no novo fio de 0,6. Ora, fera, acompanhe agora o raciocínio. O que aconteceu com o comprimento, fera? O que aconteceu com o comprimento? O comprimento passou de 300 para 150. Isso quer dizer que eu reduzi o comprimento, que eu dividi o comprimento. Dividi por quanto? 300 dividido por quanto dá 150, fera? Isso, 2. Ora, fera, o que acontece com o L acontece com o R. Então, na hora que eu reduzo de 300 para 150, o meu R2, quando comparado com o R1, também pega o valor de R1 e divide por 2. Ok? Na hora que eu diminuir o comprimento, eu diminui a resistência. Se eu dividir por 2 o comprimento, eu divido a resistência por 2. Agora, bora para a área. Opa, não tem informação sobre a área, mas tem sobre o diâmetro, fera. E se tem sobre o diâmetro, fera, tem também sobre o raio. Pois quando eu mudo o diâmetro, eu mudo o raio também. Perceba que o diâmetro era 0,3, o raio era 0,15. O diâmetro passa para 0,6, o raio passa a ser 0,3. Ou seja, duplicou, fera. Aumentou para o dobro. E aí, atenção, fera. Se antes eu tinha uma área, que eu não sei quanto é, vou chamar de área 1, e o valor do diâmetro foi multiplicado por 2, eu aumentei o raio aqui, multiplicando ele por 2, fera. Então, o que acontece com a área? A área fica multiplicada por 4. Aqui aparece 4 vezes A1. Isso quer dizer, fera, que quando eu multiplico o diâmetro por 2, eu estou multiplicando a área por 4. E o que acontece com a área acontece ao contrário com a resistência, fera. Então, se eu estou aumentando a área 4 vezes, eu vou diminuir a resistência 4 vezes. Ora, fera, se a resistência antes era 12 e eu divido por 2 e depois divido por 4, isso é a mesma coisa que pegar 12 e dividir por 2 vezes 4, que é 8. Então, o valor da nova resistência vai ser 1,5 ohms. Qual é a alternativa que diz isso para a gente, fera? A da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação, que é seu destino. Perceba, quando eu reduzir o comprimento, eu reduzo a resistência. Então, 12 já vira 6. E na hora que eu aumento a área, fera, eu reduzo de novo a resistência. 6 dividido por 4 dá 1,5. A alternativa correta, a letra A. Já acabou, fera. Esse é seu ano, vamos juntos. E aí, fera, viu como é simples? Resistência elétrica diretamente proporcional a L, inversamente proporcional à área. A resistência é dada por ρ vezes L sobre A.
E se o resistor tiver resistência ajustável, ele é chamado de reostato. Tranquilo, fera? Agora sim, agora que você viu corrente elétrica, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, você vai poder partir para cima do material e destruir as questões, fera. Fera, esse conteúdo é muito importante, até porque existe uma habilidade só para falar de dimensionamento de dispositivos elétricos. Fique esperto, fique esperta, dê uma olhada lá nas questões da habilidade de número 5 da competência 2, lá no Exercitando as Habilidades. Vamos juntos, fera. Esse ano é tranquilo. Física, ó, 100% de aproveitamento. Lembre que você pode.